Bem, é o seguinte, talvez você não vai acreditar, mas o Bolsonaro pode ser salvo hoje e ganhar mais um fôlego. Eu vou falar um pouco mais sobre esse ministro aí que pode salvar o Bolsonaro e assim, eu não quero dar muitas esperanças não, né? Não quero trazer essa notícia negativa, mas eu posso dizer para você que com o histórico desse ministro, talvez o Bolsonaro ganhe mais fôlego hoje. Talvez nesse exato momento onde você está vendo esse vídeo, hoje, né? Claro, hoje vai ser um julgamento do Bolsonaro lá no Tribunal Superior Eleitoral. Saiba que existe uma possibilidade do Bolsonaro ser salvo hoje, tá? E ficar aí por mais um tempo, de certo modo vagando ou estando aí livre, leve e solto, né? Sem alguma condenação. Eu vou contar mais para você sobre essa situação. E quero te explicar com detalhes, porque eu sei que muitas pessoas não sabem do que está acontecendo, não sabem quem é esse ministro, que tem um voto aí praticamente decisivo, que de certo modo pode mudar a vida do Bolsonaro e consequentemente, vai mudar a vida do Brasil. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal voltado à política, matérias importantes demais. Antes de mais nada, eu contar essa bomba aí praticamente, que talvez você não tenha ouvido falar nisso em um outro canal, já aproveita e já deixa um like, porque o que eu vou falar para você aqui realmente vai impactar a sua vida de modo geral. Essa que é a realidade. Esse ministro ele pode salvar o Bolsonaro, eu vou te contar o porquê de outras decisões anteriores que ele já praticamente salvou o Bolsonaro e provavelmente você nem sabe quem é aí o Raul Araújo, que ele é de Fortaleza, que ele, né, é advogado e que consequentemente já foi advogado lá do Estado da União, e ele recentemente teve uma polêmica aí aonde ele salvou o Bolsonaro e, salvo engano, nas eleições. Eu vou contar mais para você. Mas antes de falar sobre isso, eu vou pedir para você aí já deixar um like. Bem, quem é esse ministro que vai ter um voto extremamente importante ali e que pode mudar consequentemente a vida do Brasil de modo geral? Esse ministro, ele é lá de Fortaleza, tá? Ele é um ministro lá de Fortaleza, já trabalhou como advogado aí do Estado, consequentemente. E como é que eu posso mencionar para você? Deixa eu fazer aqui uma mudança aqui para ficar melhor no enquadramento. Bem, ele já trabalhou como advogado e há um tempo atrás, não sei se você lembra lá do Lollapalooza, coisa e tal, né? Ele teve uma decisão que realmente ajudou o Bolsonaro consequentemente. Eu vou até colocar aqui na tela, porque você tá aí do outro lado, você não vai acreditar, tá? Eu acho que você tá falando assim, acho que o Cláudio o que ele tá falando não tá muito de acordo. Esse ministro, né, eu nunca tinha ouvido falar nele. Bem, você ouviu falar que você não lembra sobre a situação dele, tá? Que ele salvou o Bolsonaro, consequentemente, deu uma decisão lá que, consequentemente, ajudou o Bolsonaro indiretamente. Eu vou mostrar aí para você, tô só fazendo aqui algumas configurações, enquanto você já deixa o like aí. Mas esse ministro ele salvou o Bolsonaro e hoje ele pode salvar o Bolsonaro daqui a pouco, daqui a alguns minutos. Eu vou pedir já para você deixar um like, porque é importante. Bem, é o seguinte, quer ver, ó? Eu vou colocar aqui Lollapalooza. É o seguinte, ó, esse ministro aí, o ministro Raul Araújo, que é um ministro do STJ, ele está aí atuando e consequentemente no STJ desde 2010. Natural de Fortaleza, Raul Araújo é ministro do Superior Tribunal de Justiça, tá, do STJ desde 2010. Para aliados de Bolsonaro, o magistrado tem um dos possíveis votos em favor do Bolsonaro e contra a sua inelegibilidade, tá? E aí, você vai falar assim, Cláudio, mas e aí, o que que isso muda? Bem, o que que isso muda? Aqui, eu vou falar para você o que que ele vai, na minha visão, o que ele pode alegar lá, tá? Essa que é a realidade sobre essa situação para salvar o Bolsonaro, tá? Mas antes disso, eu vou falar aqui um pouco para você conhecer um pouco da história dele. Ele é natural de Fortaleza. Raul Araújo é ministro do STJ, Superior Tribunal de Justiça, desde 2010, tá? Ele, de certo modo, vai ajudar o Bolsonaro consequentemente. Nas eleições de 2002, ele deu uma decisão que proibiu manifestações políticas de artistas no festival de música Lollapalooza. E aí, esclarece um pouco mais aí a sua mente. Será que ele vai dar um voto que vai ser, de certo modo, um voto que vai complicar a vida do Bolsonaro ou vai favorecer? Por aí você já tem uma noção. Naquela época lá,
das eleições de modo geral, né? Esse ministro aí, ele proibiu as manifestações, e naquele instante as manifestações estavam consequentemente a favor do Luiz Inácio Lula da Silva e para poder tirar o Bolsonaro, tá? É evidente que essa daqui é a minha opinião, preciso falar para você, tá? E também é aqui relato da Folha de São Paulo. O ministro é bacharel pela Universidade Federal, é advogado lá pela Universidade Federal do Ceará e em economia pela Universidade de Fortaleza. Ele exerceu funções de advogado, promotor e procurador-geral do estado do Ceará, antes de tomar posse como desembargador do Tribunal de Justiça de seu estado em 2007. Ocupou o cargo aí de ministro substituto no Tribunal Superior Eleitoral e se tornou um membro efetivo da Corte em agosto do ano passado para o biênio aí 2022-2024, tá? Tá aqui a foto do tribunal, por isso que eu falo para você que é possível sim que ele salve o Bolsonaro. E aí você vai falar assim, pô, Cláudio, como é que ele vai salvar o Bolsonaro? Né? Simplesmente eu vou te falar o que ele vai fazer e na minha visão e o que ele vai alegar na minha visão, tá? Lembrando que é a minha opinião sobre esse caso aqui com base nas decisões anteriores. E aqui, o que né, só para ser pragmático aqui, o que vai acontecer, tá? Ele pode alegar ou fazer aí, solicitar o pedido de vista, que é, de certo modo, atrasar a conclusão do julgamento. Depois do ministro, que eu já ia falar aqui o nome aqui dele, né? O primeiro lá a votar. Deixa eu ver, colocar aqui. Ministro. Tem um ministro que vai votar primeiro. Ministro Benedito, né? Que provavelmente vai votar contra, né, o Bolsonaro, as atitudes do Bolsonaro. Vai vir aí o voto do Araújo. E aí, consequentemente, na minha visão, o ministro Araújo pode salvar o Bolsonaro. Essa aqui é a realidade. E a própria Folha de São Paulo, meu gatinho resolveu sair aqui agora, tá? A própria Folha de São Paulo, tá? Com isso foi reduzida a chance do ministro usar a estratégia judicial de pedir, né, para demorar e tal. A Folha tá falando aqui sobre a questão de demorar 2 anos. Agora o Bolsonaro pode ganhar mais 60 dias de fôlego aí. Moraes seria afirmada interlocutora que o julgamento de Bolsonaro acabaria ainda no primeiro trimestre, é claro, se alguém não fizer aí o pedido de vista. Havia naquele instante uma expectativa entre aliados do Bolsonaro que o Cássio Nunes fizesse um pedido de vista, só que não foi o caso. Então tá aqui, né? É bem provável, na minha visão, é bem provável que ele, né, esse ministro aqui, o Araújo, faça um pedido de vista e dê mais 60 dias de fôlego aí. Essa que é a minha opinião. Aí você vai falar, pô, Cláudio, se você errar, se eu errar, ótimo, de certo modo, para a democracia, vai ser excepcional o Bolsonaro ser condenado aí a 8 anos e daí para mais, que merece muito mais, na minha visão. Agora que existe essa possibilidade e grande do ministro dar mais 60 dias de fôlego aí para o Bolsonaro, e alegando que precisa de mais tempo para analisar o processo, e se ele fizesse isso, segundo a própria Constituição, no artigo 93, inciso 9, que todas as decisões do magistrado precisam ser fundamentadas, né? Ele não seria especificamente condenado ou massacrado aí. Essa que é a realidade. Pelo contrário, ele, de certo modo, não estou dizendo que ele está especificamente com a razão, mas eu estou dizendo assim, juridicamente, ele, de certo modo, pode se calçar e dizer isso. Agora, vamos dar uma analisada, lembrando agora que são 18 horas e 57 minutos, né? Falta 3 minutos aí para o julgamento e para a decisão, que pode complicar a vida do Bolsonaro. Espero estar errado. Gente, para quem assistiu até aqui, muitíssimo obrigado. Deixa o like aí, porque ajuda demais. E quem tá assistindo até aqui é novo, tem outros vídeos aí que vão aparecer no canto. Eu espero que você assista. Muitíssimo obrigado. Aqui quem falou é o Cláudio Pereira. E a gente se fala na próxima oportunidade. Valeu, obrigado!